papel da Anvisa hoje na fiscalização do uso de agrotóxicos no Brasil? Pode fiscalizar tanto quanto o MAPA e o Ministério da Agricultura as atividades de produção industrial de agrotóxicos. Então, do ponto de vista da atribuição legal que a agência tem, está estabelecido que quem hoje participa do registro, né, e no caso a Anvisa faz avaliação toxicológica para a proteção à saúde da população, tem também o papel de fiscalizar a qualidade dos produtos, né, e se ele segue aquelas especificações que foram responsáveis pela classificação toxicológica do produto e pelas medidas de segurança que foram estabelecidas para a utilização daquele produto. Então a Anvisa, como o MAPA e o IBAMA, né, que é o MAPA e o Ministério da Agricultura, IBAMA, Instituto do Meio Ambiente, né, eles têm esse papel de fiscalizar a atividade industrial. Quando a gente fala do uso do agrotóxico, do comércio de agrotóxico, esse papel já passa a ser dos governos estaduais. Pode ser feito pelas secretarias de Agricultura, secretarias de Saúde e secretarias de Meio Ambiente. Dependendo do estado, essa atividade está lotada em um desses órgãos, ou os três fazem, né? Tem uma variabilidade muito grande em relação a como eles atuam no nível estadual, que é fiscalizar o uso, né? Se estão utilizando os equipamentos de proteção, se o rótulo está de acordo com aquilo que foi aprovado nos órgãos registrantes, que aí, no caso, seria Anvisa, MAPA, IBAMA, né? Então, esse papel da fiscalização do uso a campo dos estados, né? Assim como também licenciamento ambiental de atividade poluidora, como se trata de agrotóxico, o IBAMA é responsável pelo licenciamento de uma instalação de uma indústria, né? E os estados participam dessa atividade, tá? Certo. E esses estados, eles precisam prestar contas sobre isso ou não? Isso não é cobrado com frequência? O que acontece de cobrança normalmente, né, quando o estado não está cumprindo esse papel, é via Ministério Público. Certo. E mais recentemente, frente à gravidade que se tornou essa questão do uso de agrotóxicos no Brasil, né, pelo volume que vem sendo utilizado, e muitas vezes pela conhecida falta de infraestrutura nos órgãos, né, para dar conta de responder à sociedade sobre o que está acontecendo, em termos de contaminação dos alimentos, contaminação do solo, que exigem uma série de serviços de acompanhamento, diagnóstico de intoxicação, notificação de intoxicação. Então, o que acontece? Existe a cobrança desses setores, e principalmente da sociedade, né? A sociedade civil também tem reclamado muito, né, por melhorias nessa fiscalização do Estado, como também reclama a nível federal, né? Quanto tempo demora, em média, para liberar um agroquímico para uso? Quanto tempo leva esse processo? Tem um tempo que é estabelecido em lei, né, que é um prazo de 120 dias. Isso aí, quando a gente revisou o decreto, né, ali por 2002, que saiu o decreto 40/74, a gente argumentou, né, porque o decreto foi consulta pública, que esse prazo era muito apertado. Sempre argumentamos, né? Mas tem que entender que quando você bota, às vezes, as coisas em consulta pública, vários setores se mobilizam, né? Existem pressões e tal. Era o prazo que já estava anteriormente no outro decreto, né? E acabou, né, por essas razões, sendo mantido. Agora, falar em 120 dias de prazo, para os três órgãos avaliarem, né, um produto, pode ser até possível para uma inclusão, uma alteração pós-registro, uma coisa pequena, né? Um produto equivalente, uma coisa menor. Agora, quando você está falando de ingrediente ativo novo, em reavaliação de produtos, em revisão de estudos crônicos, os prazos têm que ser bem mais longos. Se a gente pegar Estados Unidos, né, e outros países, eles têm prazos bem superiores a esse que foi estabelecido na norma brasileira. Fala de prazo, você tem que olhar capacidade instalada para resolver problemas e demanda, né? Pensarmos que nos últimos 10 anos no Brasil a demanda aumentou estupidamente, né? Houve um crescimento enorme por conta do crescimento do agronegócio, né? E um aumento, um foco maior no mercado brasileiro por várias empresas no nível internacional. Isso também impactou o trabalho, né? Isso também acaba impactando o prazo. Então, olhar para prazo de uma maneira fria é complicado. Você tem que entender de uma maneira. Eu acho que o órgão tem que ter liberdade para avaliar e para estabelecer os critérios de segurança no prazo que ele tem, de acordo com as suas possibilidades e estrutura e de acordo com essa demanda de mercado que cresce e que muitas vezes é superior à velocidade, né,
de resposta das instituições. Que no Brasil são liberados agrotóxicos que não são fora do país. Por que isso acontece? Olha, as empresas, quando elas resolvem registrar um produto em determinado país, elas devem fazer uma avaliação de mercado e procuram aquele país. Isso acontece em diferentes tempos nos vários países do mundo. Tá? O que ocorre nesse meio tempo? Né? O conhecimento científico avança, né? Dados sobre agravos, o problema de saúde e de ambiente são relacionados àquele produto, né? E os países, então, revisam aquelas decisões que foram, né, aquelas autorizações que foram dadas em anos anteriores. E tomam suas decisões de retirar ou não o produto do mercado. Tá? Então, isso acontece, primeiro estou explicando, acontece em tempos diferentes. Certo. Né? E isso é um fato. Então, lá, se os Estados Unidos, ou a Europa, ou a Alemanha, um país isoladamente, tem uma capacidade de reavaliação, de rever decisões mais rapidamente, e mudar essas decisões, isso acontece num tempo menor, né? Uhum. E se aqui no Brasil, aquilo que a gente estava conversando agora, com a sua pergunta anterior, a gente tem uma pressão forte, né, de serviço sobre os órgãos, em que eles têm pouca gente, pouca infraestrutura, pouco acesso à base, às vezes à base científica, então esse tempo é um pouco mais longo, né? E o que acontece, né? Esses países proíbem, e na sequência, isso pode acontecer em vários países do mundo ou não, né? Na mesma velocidade. Isso é histórico no Brasil, né? Se você pegar lá desde o caso da thalidomida, que causou um problema, o Brasil só foi proibir alguns anos depois dos Estados Unidos terem proibido. No caso do DDT também, o Brasil proíbe quase 10 anos depois dos Estados Unidos terem proibido, né? No mundo hoje, com a comunicação grande, isso não seria lógico, né? Na legislação brasileira, tem uma figura, né, que você tem que reavaliar os produtos, né? É um procedimento. Você não tem na nossa legislação dizendo assim, olha, os americanos proibiram um produto por questões de saúde. Automaticamente ele está proibido no Brasil. Tem um rito para reavaliar produto. Certo. Isso, né? Isso é um fator que já de cara provoca um retardo, porque a gente não tem na lei nenhuma figura de direção, olha, proibiu na Europa por questão de saúde ambiental. Automaticamente está proibido aqui. Tu não consegue fazer isso. Isso até é possível, né? Do ponto de vista técnico, pode até existir alguma possibilidade de você fazer isso. Se for por razões de saúde ambiental, e os estudos aportados foram os mesmos, né? Lá e cá, você poderia ter um mecanismo mais ágil para resolver isso, né? Mas quando você vai botar isso na mesa para discussão, e como tem um rito previsto na nossa legislação, o que acontece? Empresas reclamam, pessoal que tem interesse econômico no produto reclama e diz que a gente tem que cumprir o rito oficial. Então, isso é um fator que provoca um retardo, né, nas reavaliações. E aí depois vem a segunda etapa. Quando você implementa a reavaliação, né, você tem que proceder, né, por exemplo, no caso, quando eu estava lá enquanto gestor, nas reavaliações de 2008 para cá, a gente chamou a Fiocruz para que ela fornecesse toda a sua base técnico-científica para a gente, né? Você fala de quando você estava na Anvisa. Quando eu estava na Anvisa, né? Certo. Na medida em que esse procedimento foi se aperfeiçoando, nós temos reavaliações antes disso, né? E a gente chamava os especialistas individualmente para participar das comissões. Mas, posteriormente, a gente não. A gente fez aqui estabeleceu uma cooperação com a Fiocruz, e uma equipe da Fiocruz se debruçou sobre cada molécula e revisou todos os estudos, e junto com a revisão que a gente fez dos estudos aportados pela empresa, produziu um resultado. Agora, na hora de você finalizar esse resultado, dar publicidade, você tem que consultar público e tal, tinha uma reação brutal muitas vezes, né? E que ela vinha na forma de ou desqualificar tecnicamente o setor, ou o trabalho, ou no segundo momento através de pressões políticas, e finalmente por pressões, por pressão não, por demandas judiciais, né? Entravam na justiça questionando os atos da agência reguladora, né? Que não podia proibir, que não podia restringir, que não podia isso tudo para você responder, demanda tempo e tal, e retarda a decisão. Durante esses produtos, foram 14 de 2008, a gente conseguiu finalizar metade. A outra metade a Fiocruz já enviou, inclusive, para lá, desde que terminou o trabalho, né? Mas até hoje a Anvisa ainda não concluiu
o procedimento de reavaliação. Mas há um enfrentamento sempre com isso. E a instituição tem que estar disposta a esse enfrentamento, né? Qualquer organização pode pedir. Tem um artigo da lei que diz claramente isso, né, com relação aos critérios de proibição de produto no país. Mas o registro é de eterno, diferentes medicamentos que você pode revisar a cada 5 anos, né? Uhum. As empresas têm que entrar com o processo novamente, né? E nesse momento você pode, inclusive, segurar aquela substância que você suspeita, né, por um avanço no conhecimento científico, terem um perfil toxicológico diferente daquele que tinha anteriormente, né? A gente sabe que substância química, na medida que o tempo vai avançando, o conhecimento vai sendo gerado e aquele efeito que não era demonstrado anteriormente passa a ser demonstrado no presente, né? E você precisa tomar alguma decisão. Um caminho seria o re-registro, de forma periódica. Isso, alguns países têm essa figura, né? Mas no Brasil nós não temos. E no nosso caso, como registro de eterno, a figura que existe é reavaliação. Como você vê a proposta da criação da Agência Nacional de Agroquímicos e Fitossanitários? Eu vejo como um enorme retrocesso no marco regulatório nacional. A criação dessa agência, né, significa atraso, porque no fundo, quem vem propondo a criação dessa agência, né, não são aqueles segmentos preocupados com as questões de saúde e ambiente. Essa proposta nasce ali no bojo da bancada ruralista, né, dos interessados no negócio, né, e do setor de agricultura, que tem interesse econômico exclusivamente, né. A gente sabe que os órgãos têm diferentes aptidões no seu trabalho e não conhecem de saúde pública e não conhecem de meio ambiente. Essa expertise, esse conhecimento acumulado, ele está nos órgãos de saúde ambiental. Se a gente toma essa decisão, a gente está indo na contramão da história, porque no mundo, os países mais avançados foram justamente no outro sentido, né? Eles foram dando poder aos órgãos de saúde e meio ambiente para a avaliação desses produtos. Que como são produtos que, na sua origem, são biocidas, porque precisam controlar aquelas pragas e doenças indesejáveis, e por serem biocidas podem afetar a saúde humana a curto, a médio ou a longo prazo, seria muito mais lógico que esses órgãos participassem e fossem decidindo para que você tenha estratégias e políticas de redução da exposição da população, né, num equilíbrio com a necessidade econômica de controlar as pragas e doenças. Quando você joga isso num setor que é exclusivamente interessado nas questões de controle das pragas, né, para garantir a produção agrícola e o retorno que ela dá, muita coisa poderá deixar de ser vista aí, né? E a gente poderá estar comprometendo a saúde e o meio ambiente por conta dessa decisão. Então, assim, é um retrocesso, né? Está sendo proposto pelos segmentos que não têm preocupação com as questões de saúde e meio ambiente, né? Existe a possibilidade, que é outra coisa que se fala disso, ser feito inclusive pelo setor, vai fazer avaliação toxicológica ambiental, mas agora seria contratada, né, por consultorias ou serviços privados, o que é uma outra temeridade, quer dizer, tira do Estado essa possibilidade, né, o que seria papel do Estado, até pelo que está estabelecido desde a criação do SUS e na Constituição Federal. Então, assim, eu particularmente, né, e por ter tido uma história e ter uma trajetória dentro dessa área, vendo todos os problemas, né, e todos os conflitos que existem em relação ao controle de agrotóxicos no país, essa decisão será péssima para o Brasil. Você vê atualmente alguma iniciativa do governo para incentivar a agroecologia? O governo criou a Política Nacional de Agroecologia, né? E o governo federal, né, criou a Política Nacional de Agroecologia. Depois dessa política saiu um decreto, né, para a questão da agroecologia, depois um plano, que é o Plano Nacional de Agroecologia, e agora estão se discutindo os programas que são baseados em cima da meta. Inclusive eu participo do PRONAR, que é o Programa Nacional de Redução dos Agrotóxicos, né? Já dentro estão se colocando muitas propostas disso que eu estou conversando com você aqui agora. Então tem essa iniciativa, tá? Uhum. Agora, é importante que isso tudo se consolide na prática, né? Então tem uma iniciativa hoje grande para tentar fortalecer a agroecologia,
E se consolidar na prática significa financiamento à pesquisa, financiamento à produção, né? Políticas de restrição ao uso de agrotóxicos bem claras e consequentes e com resultados, né? Então a gente precisa disso. Então hoje iniciativas nós temos, que estão se construindo aí. A sociedade civil tem que continuar discutindo. Os fóruns que foram criados nos últimos anos, que são os fóruns nacionais de combate aos efeitos agrotóxicos, tem que ter uma atuação permanente em cima disso, né? Mobilizando o Ministério Público para que a gente possa ter mudança de fato. Né? Ou ter mudança, quer dizer, para que a gente possa estabelecer o foco que se precisa para ter nessa área para proteção da vida, né? E isso já é mais do que conhecido quais são os caminhos que vão ser adotados, né? Não tem muito o que inventar. A gente falar em formação para a sociedade civil, né? Falando dos filmes produzidos, O Veneno Está na Mesa 1 e agora o 2 que foi lançado. Qual a importância desse tipo de iniciativa para divulgar para a população, para o grande público, o risco que vai para a mesa, os danos causados pelos agroquímicos? Porque ele o primeiro mostrou exemplos e o segundo entrou bastante também na proposta de soluções, mostrou que a agroecologia é viável. Como é que você vê a iniciativa desses filmes? É fundamental. Esse canal de comunicação, numa linguagem que permita a população entender o que está acontecendo, é perfeito. Então, a gente tem que fortalecer, tem que produzir informação para fortalecer essas políticas. E, por outro lado, por exemplo, produzindo informação, você dá mais visibilidade à população do que está acontecendo, né? Por mais que ela tenha uma percepção de que isso é um problema, né? Agora, e por outro lado, ter políticas sólidas no outro sentido, como essa de agroecologia se pretende, né? E falando no conhecimento científico também, na formação de profissionais para cuidar dessa área, como é que está isso hoje? E pegando também o campo da toxicologia, a toxicologia não é disciplina obrigatória em muitos dos cursos de graduação, tá? E muitas vezes quem vai trabalhar em avaliação, estudar percepção, não tem um conhecimento sobre os impactos que as substâncias causam. Então essa é uma área que precisa ser fortalecida aí, pensando nos profissionais de saúde, né, nos profissionais de vigilância sanitária, de vigilância em saúde, para que eles tenham um conhecimento para poder atuar naquilo que a gente falava lá no início da nossa conversa, que é na questão da fiscalização, tá? Compreendendo quais são os fenômenos relacionados a essa exposição. Poder saber como é que essa coisa se comporta, né? Se é uma substância ativa, se ela reagindo com outras substâncias causa problema. Esse é um conhecimento que ele não está ofertado cotidianamente, tá? Então, nem para quem está formando a graduação. Então, espero que fique no setor, né? Porque esse conhecimento é fundamental para quem está analisando aqueles estudos, né?